Bom, vamos fazer agora então o segundo exemplo sobre o conjunto primeiro e sequência. Agora nós temos essa gramática aqui, temos que calcular o conjunto primeiro, Então, o conjunto primeiro a gente vai olhar para o corpo das produções. No caso do não terminal C, o C só pode começar por um C pequeno ou por vazio. Então, a gente vai colocar aqui C ou vazio. No caso do B, o B ele pode começar por A ou por vazio. E no caso do S, o S pode começar pelo primeiro do B, certo? E o primeiro do B, no caso, vai ser A ou vai ser A. O vazio a gente não copia porque a gente não tem certeza. O vazio só vai entrar no conjunto primeiro do S se toda a produção do corpo da produção do S derivar para vazio. Nesse caso, não vai acontecer porque nós temos o D aqui, sendo esse D um terminal. Então, no caso, o primeiro do B, ele é o A e o vazio. É o A e o vazio. Então, nesse caso, o primeiro do S vai ser o primeiro do B, mas como o B pode derivar para vazio, vai ser o D também. Então, nesse caso, a gente adiciona o D aqui. E não vai ser vazio, porque esses dois símbolos aqui não podem juntos eles derivarem para vazio por causa do D. No caso do primeiro do S, nós ainda assim vamos olhar o primeiro do C, nesse corpo da produção aqui, certo? Então, nesse primeiro do C, nós temos C e vazio. Então, nesse caso, o C também entra no conjunto primeiro do S. E, pelo fato que o C pode derivar para vazio, o D também entra no corpo, no conjunto primeiro do S. Então, nós temos aqui o D. Então, com isso, a gente fecha o conjunto primeiro. Já o conjunto sequência do C, nós vamos ter que olhar para as produções para tentar observar onde o C aparece no corpo das produções, certo? Então, no caso, o C ele aparece aqui e aparece aqui, e nós analisando o conjunto sequência do C, nós vamos observar que o que vem depois desse C é o D. Então, a primeira conclusão que a gente chega, olhando aquela produção, é que no conjunto sequência do C nós temos o D. Olhando essa produção, o C ele aparece no final da produção. E a cabeça dessa produção também é ele mesmo. Então, essa produção nos faz adicionar no conjunto C, no conjunto sequência do C, o conjunto sequência do C cabeça. Então, a gente adiciona o D de novo. Certo? E nesse caso, já não temos mais nada para analisar. Já o conjunto B, conjunto sequência do B, nós temos ele aparecendo aqui e aqui. Da mesma forma, o que vem depois do B é um D, pela primeira produção, e pela terceira produção nós temos o B aparecendo no final da produção, cuja cabeça também é B. Então, nesse caso, repete-se o processo. No conjunto sequência desse B, nós adicionamos o conjunto sequência do próprio B. Então, fica assim. Já o S é o símbolo inicial da gramática. O S é o símbolo inicial da gramática, e pelo fato dele ser inicial, ele sempre vai conter o dólar no conjunto sequência, que é o nosso caractere especial, nosso símbolo especial, que representa o final da entrada. E como o S, nesse caso aqui, não aparece em nenhum corpo de produção, o conjunto sequência do S vai ser somente o dólar. Então, com isso, a gente termina mais esse exemplo.